Sua fé te faz ver a dor do outro ou te cega para ela? A palavra de hoje te mostra que o maior pecado não é só o que a gente faz, mas o que a gente deixa de fazer. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e comenta. O seu comentário pode levar esse vídeo para as mais pessoas que vão se identificar com essa palavra. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta Amós, capítulo 6, do versículo 1, versículo 4 a 7. O salmo de hoje é capítulo 145 ou 146. A segunda leitura é 1 Timóteos, capítulo 6, do versículo 11 a 16. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Então, a gente pode passar para a primeira leitura do dia. Agora, na primeira leitura, em Amós, capítulo 6, do versículo 1, do versículo 4 a 7, o profeta Amós é radical na sua denúncia. Ele não poupa palavras para criticar a elite de Israel que vive em um completo luxo e autossatisfação. Pensa na cena que ele descreve. A elite está em festas, deitada em camas de marfim, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do curral, bebendo de grandes taças de vinho e se perfumando com óleos mais finos. Era um luxo desenfreado, uma celebração constante, mas que tinha um custo altíssimo. A crítica de Amós não é a riqueza em si, mas a indiferença que ela gera. A elite não é condenada por ter bens, mas por usá-los de forma egoísta, sem se importar com a dor do próximo. O profeta diz que eles não se afligem com a ruína de José, ou seja, eles estão completamente cegos e insensíveis ao sofrimento do povo de Deus. Essa atitude de indiferença é o verdadeiro pecado. A elite vive uma bolha de conforto, onde a única preocupação é o prazer e a satisfação pessoal, ignorando completamente a miséria e a injustiça social que está acontecendo logo ali. Essa cegueira espiritual é tão grave que acaba se tornando a sua ruína. O luxo material se torna a sua pobreza espiritual, porque a sua indiferença a Deus se manifesta na indiferença aos outros. Essa leitura é um forte alerta para a nossa geração, que tem acesso a tanto conforto e informação, mas que muitas vezes se torna cega e indiferente à dor do próximo. Lembre-se, a sua zona de conforto pode ser a sua ruína espiritual. Então, a gente pode passar para o salmo de hoje. Agora, no Salmo Responsorial, capítulo 145 ou 146, o salmo é um contraponto à injustiça da primeira leitura. Ele nos convida a louvar um Deus que não é indiferente, mas que age ativamente em favor dos marginalizados. Enquanto a elite de Israel se banqueteia e ignora a miséria ao seu redor, o Salmo nos lembra que o nosso Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos. Deus não é um observador passivo da injustiça. Ele toma partido dos que sofrem e age para restaurar a dignidade deles. Dá pão aos famintos. A denúncia de Amós sobre o banquete dos ricos é confrontada pela ação de Deus, que se preocupa com a necessidade básica dos que não têm o que comer. O Senhor ampara o órfão e a viúva. As classes sociais mais vulneráveis da época são especificamente mencionadas como alvo do cuidado de Deus. Ele é o refúgio dos que não têm a quem recorrer. O Salmo, portanto, não é apenas um canto de louvor, mas um programa de vida. Ele nos desafia a não sermos como a elite denunciada por Amós, mas imitar a justiça e a compaixão de Deus, lutando ao lado dos que são oprimidos. Deus é a justiça que os oprimidos esperam. E essa certeza nos impele a sermos, nós também, instrumentos dessa justiça no mundo. Então, a gente pode passar para a segunda leitura de hoje. Agora, na segunda leitura, em 1 Timóteos, capítulo 6, do versículo 11 a 16. Nessa carta, Paulo se dirige ao seu discípulo Timóteo e, por extensão, a todos nós. Ele não fala de uma fé teórica, mas de uma fé que exige ação, que é um bom combate. A metáfora do combate é poderosa. A vida de fé não é um passeio no parque, é um hobby de domingo, mas uma luta diária, uma maratona espiritual.
O inimigo não é a carne e o sangue, mas a tentação, o egoísmo e a indiferença. Paulo nos chama a combater o bom combate da fé e a pegar-se à vida eterna. Essa vida eterna não é algo a ser conquistado apenas após a morte, mas uma realidade que já começa aqui e agora. Na nossa busca por uma vida de virtude, Ele nos dá a lista das nossas armas: justiça, piedade, amor, perseverança e mansidão. Essas virtudes são o antídoto contra a indiferença e a ganância denunciadas na primeira leitura. A fé, para Paulo, é um ato de coragem e de escolha. É a decisão de viver de forma diferente do mundo. Enquanto a primeira leitura mostra a indiferença como a ruína, essa leitura nos oferece o antídoto, uma fé ativa que se manifesta em obras de justiça e amor. A verdadeira fé não é passiva, ela nos move a agir e a nos tornarmos como Cristo, reflexo da grandeza de Deus, o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A mensagem central é clara. A fé não é só crer, é combater. É a escolha consciente de lutar por uma vida que glorifica a Deus. Não com a riqueza do mundo, mas com a riqueza da virtude. Então, a gente pode passar para o Evangelho de hoje. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. A parábola de Jesus é um alerta que a gente precisa ouvir com urgência. Ele nos apresenta um homem rico que vivia na opulência, se vestindo de púrpura e linho fino, banqueteando-se todos os dias. E à porta de sua casa está um pobre, Lázaro, coberto de chagas e desejando as migalhas que caíam da sua mesa. O Evangelho não registra que o rico tenha chutado Lázaro ou agredido. O seu crime foi em indiferença. Ele via Lázaro todos os dias, mas agia como se ele não existisse. O Evangelho nos ensina que o maior pecado não é o que a gente faz, mas é o que a gente deixa de fazer. O pecado não é só a ação, mas a omissão. O rico não foi condenado por ser rico, mas por ter criado um abismo de indiferença entre ele e o próximo. Ele viveu a sua vida inteira em uma bolha, ignorando a humanidade e a dor que estavam literalmente na sua porta. Então, após a morte, a sua situação se inverte. Lázaro é consolado e o rico é atormentado. O grande abismo que os separa na eternidade é apenas a continuação do abismo que ele escolheu cavar em vida. A nossa fé não pode ser cega à dor do próximo, e a nossa salvação passa pela nossa capacidade de amar e ter compaixão. O Evangelho é um chamado para a gente abrir os nossos olhos e o nosso coração. Deus não te condena pela sua riqueza, mas pela sua indiferença. Então, eu queria te convidar a continuar vindo abrindo seu coração todos os dias para Jesus e se juntar comigo para a gente poder fazer essa oração final. Senhor, hoje eu te peço um coração que se importa. Ensina-me a combater o bom combate da fé, procurando a justiça e a compaixão em tudo o que eu faço. Que eu não me torne indiferente à dor dos outros e que a minha vida seja um reflexo do teu amor, que não se cansa de servir. Amém. Obrigado você que está assistindo, por ter ficado até o final do vídeo. E se essa mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo qual parte mais falou com você e compartilha com um amigo. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.